não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! A questão é essa. Tipo assim, minha questão é que, tipo assim, pode não haver lugar econômico para os gêmeos, mas pode haver ocupação social. E o exemplo foi da aula de ontem. O professor comentou que Leibniz, por exemplo, foi bibliotecário por anos. Talvez as pessoas no futuro, tipo assim, com o avanço da sociedade, não podem ser todos gênios, mas gênios em relação ao que a gente tem hoje, né? As pessoas começarem a ter um grau de educação, que eles podem ter papéis sociais que não sejam necessariamente econômicos. O cara desenvolver material, como está acontecendo na internet. Pessoas que, tipo assim, nunca seriam ouvidas se não tivesse internet, academia e nada. Hoje em dia tem milhões de pessoas que seguem. Eu acho que o que você está perguntando, e talvez seja até uma pergunta do professor, é na possibilidade, que é algo que está aí sendo discutido, de nós termos em algum momento uma nova realidade que é desconectada com a realidade física. Que seria tipo aquilo que eu colocar no filme Matrix, seria nós estarmos totalmente vivendo numa realidade, não seria mental porque não seria orgânico, mas seria uma simulação, digamos assim, onde existiria então uma nova... Bom, esse tipo de sociedade já está sendo construído hoje. Uhum. O próprio diálogo na internet, né, você vê, em geral, as pessoas não têm a menor ideia do que elas estão falando, mas elas se comunicam umas com as outras. E essa comunicação passa a constituir uma segunda realidade para elas. Mas o senhor acredita que existe a possibilidade, em determinado momento, de nós termos algum nível de consciência que não seja ligado a um corpo físico, a mente, a algo orgânico? Mas todo mundo, não, peraí, em primeiro lugar, todo mundo tem isso. Né? Mas isso não quer dizer que esta segunda camada de realidade seja aquela que está na cultura ambiente. Né? Eu vejo, por exemplo, que, sei lá, eu mesmo entrei em certas dimensões que são superiores ao corpo físico, evidentemente, mas elas não têm vigência social. Uhum. Então, por exemplo, sei lá, você vai estar nas experiências místicas. Ah, então nós vamos criar uma multidão, acho que todo mundo tem experiências místicas, todo mundo conversa com Jesus Cristo. Né? O que o governo vai fazer com essas pessoas? Vai drogar todas. Não, seria uma coisa diferente. Seria, por exemplo, o senhor poder ser um software, digamos assim. Digamos, a transferência da consciência. O Olavo agora é um software, o Leandro é um software, todos nós aqui somos um software, não temos mais um corpo, não temos mais as características que nós temos hoje. A questão é se isso seria possível ou não, se isso é uma expressão de um fetiche. Bom, isso é possível, mas as pessoas vão continuar tendo corpos, né? Em tese, não. O Raimundo Kuzuil defende que não. O Raimundo Kuzuil diz que esse é o passo definitivo para a mentalidade. Isso acontece, por exemplo, na economia. Não, isso é inteiramente absurdo. Primeira moeda, inteiramente absurdo. Inteiramente absurdo. Isso é uma enganação diabólica mesmo. Diabólica no estrito senso. Foi separado do Google, exatamente por essa parte que se dedica à perpetuidade e à tecnologia para sempre, ser separado da empresa principal. Tipo assim, os caras estão investindo bilhões nesse tipo de... Escuta, mas a eternidade da consciência e o sujeito continua fisicamente vivo? Você pode ter o Olavo virtual e o Olavo real, como tem muitos hoje em dia, só que muito bom, o Olavo real virtual continua existindo depois de eu morrer, tá certo? E é incorporado por outras pessoas. Na verdade, isso já acontece. O seu bisneto poderia conversar com o senhor. Isso já acontece. Isso é uma coisa que já existe. Mas isso não afeta em nada o fato de que você vai morrer e de que você não vai participar ativamente da conversa. Vai ser uma simulação. Vai ser uma simulação dos senhores. Então, por exemplo, a gente... É um fetiche, evidente. Por exemplo, eu tenho uma certa comunicação com Dostoiévski, vamos dizer. Mas é comunicação onde só eu falo, né? Mas eu recebo o que ele já disse, ele não pode interferir de novo na conversa.
né? Isso aí já existe, mas você sempre vai esbarrar na mortalidade física. Né? E o que seria um software sem nenhum suporte físico ou material? Aqui tem um software maravilhoso, mas ele não está em nenhum computador. Ele não depende de eletricidade. Né? Ou seja, ninguém tem acesso a essa porcaria. Sem o suporte físico, nada existe. Essa ideia, vamos dizer, a incorporalidade, essa é uma doutrina diabólica mesmo. Ou seja, tudo que existe tem uma corporalidade. Aí tem que lembrar o Gurdjieff, perguntaram para ele, mas Deus é material? Ele disse, se Deus não fosse material, nada seria material. Então, algum tipo de presença material, Deus tem o tempo todo. Não é isso? Então, se não houver a presença material, bom, não tem nada. Nada aconteceu. Assistiu o primeiro episódio da nova temporada do Black Mirror? É isso aí. Não, São Junipero, eu sei. Também, acho que, mas o primeiro da nova temporada eu acho que está mais... O antigo cai na discussão, né? A aparência fenomênica. Sim. Coisa em si, tá? Isso é o kantismo levado a enésimo grau. Exato. Mas do mesmo jeito que o nosso software está em cada célula do nosso corpo no DNA, o software do programa está nos zeros e nos uns lá magnéticos do disco, né? Fisicamente ele está em algum lugar. Nem que seja um computador, né? Sim, mas isso não é a presença humana real, isso é imitação. É uma simulação, né? Então vai ter uma belíssima convivência entre simulacros. Tem gente... Até o DNA ele não se expressa maquinalmente dessa maneira. Ele como que escolhe se ele se expressa ou não. Ele pode ter, por exemplo, uma genética, ela pode ter uma expressão imperfeita, ou não se expressar de jeito nenhum. Então não tem essa equivalência. Isso é muito mais como o professor fala. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Bom, então agora vamos à sessão de perguntas. Houve uma sessão informal de perguntas aí, mas um tanto anárquica. Então agora vamos botar em ordem. Professor, o ato de escrever não seria, de uma certa forma, um processo de organização de memória? Claro que é, mas é claro que é. E nesse caso... Mas eu não preciso escrever. A narrativa oral também serve. Né? Desde que ela reflita a sua experiência efetiva. E não tente reproduzi-la com precisão, não é esse o problema, tá certo? Mas com uma articulação de sentido que corresponda ao que aconteceu realmente. Né? E existe uma maneira, uma técnica da escrita, especificamente falando, que seja mais eficiente para produzir essa organização de ideias? Não, existem inúmeras, mas todas elas são baseadas na literatura de ficção. Inclusive a narrativa histórica, as técnicas da narrativa histórica são todas copiadas da literatura de ficção. Não, simplesmente não há outras. Eles são camaradas que passaram a vida contando histórias. Né? Então eles sabem 1000 jeitos de contar a história. Você tem que aprender com eles, não tem jeito. Quer dizer, você não... Na quase totalidade dos casos, a busca da precisão é o contrário da busca da realidade. Porque a precisão é apenas um ideal formal que você tem na cabeça. Mas também essas discussões que a gente entra, como essas que surgiram aqui no meio, elas surgem por causa da total falta de clareza com relação aos conceitos que são usados. Por exemplo, se você falar a expressão imortalidade da consciência, eu digo, bom, mas a consciência já é imortal, por definição. Então a única forma de imortalidade que nós podemos conceber é a imortalidade física. Se você perguntar, e no paraíso, como existiria? Bom, Jesus Cristo não disse que ele vai dar é o corpo de glória, é outro corpo. Portanto, existe alguma corporalidade, alguma temporalidade no próprio paraíso. O que significa que também tem
vamos dizer, a individualidade e a limitação cognitiva dos indivíduos. Isso tudo continua existindo. Mas o pessoal que projeta um tipo de imortalidade terrestre, eles estão lidando com conceitos que eles mesmos não entendem. Vamos dizer, o próprio conceito de, vamos dizer, de realidade. Veja, aqui nos Estados Unidos, o pessoal divide assim, ou é percepção ou é a realidade. Então, o que eles entendem com percepção? Algo que isso aconteceu só dentro de você. Mas pela etimologia da palavra, percepção quer dizer que você captou algo. E a palavra conceito também, o conceito, quer dizer, você apreendeu algo. Quer dizer, o conceito apreende algo que não é ele mesmo, senão não é um conceito. Mas, para você ver a profundidade da influência kantiana, o que se entende por percepção aqui é um acontecimento puramente mental. Existe, bom, mas se a realidade não está na minha percepção, onde ela está? Então ela é apenas uma suposição de algo que eu imagino que existe para além do que eu estou percebendo. E se você pensar bem, isso é um conceito autocontraditório. Se você chamar de a realidade é só o que eu não posso perceber, então não tem mais sentido você falar de realidade dali para dentro. É uma desconexão completa. E desconexão completa é coisa de maluco mesmo. Mas o maluco, a maluquice pode ser tão enfeitada, né, linguisticamente, que parece que é uma coisa séria. Você poderia dizer assim, você pode fazer a distinção entre impressão e a realidade, sim, isso você pode. Mas percepção, como oposto à realidade, não é uma coisa inconcebível. Você está bem na frente dele, fica um pouquinho para cá. Então, vamos dizer, essa sucessivas operações que você vai passando, vamos dizer, da memória. A memória por si opera uma seleção e uma formalização, né? Mas ela pode ser refeita. Você pode perguntar, foi assim mesmo, foi de outro jeito. Pode experimentar várias narrativas para ver qual que atende melhor a sua expectativa. E em seguida você tem a transposição disso para a linguagem. Não é isso? Mas a linguagem, vamos dizer, quanto mais clara ela aparece para todo mundo, porque repete chavões e esquemas prévios, mais ela vai se afastar da experiência real, evidentemente. Então você vai precisar fazer uma série de ajustes e realmente personalizar a linguagem. Agora, se você não faz isso, o conceito científico que você pode obter no final não vale nada. Porque ele perde a conexão. É o problema do Wolfgang Schmidt, né? Ele perde a conexão com a realidade, no fim você não sabe do que você está falando. Quando você chega em física quântica, literalmente ninguém sabe do que está falando. Sabe que tem certos fenômenos que são observáveis, você não tem a menor ideia do que eles são, e nem se eles são reais. O Wolfgang Schmidt, no livro Enigma Quântico, ele vai explicar que esses acontecimentos todos com partículas subatômicas, eles não são propriamente materiais. Eles não são a matéria tal como nós conhecemos, quer dizer, a matéria já carregada de todas as propriedades que nos permitem reconhecê-la sensorialmente, mas são uma espécie de protomatéria, que Santo Tomás de Aquino chama de matéria secunda, quer dizer, está supondo a existência de uma matéria-prima, que é o substrato de toda a matéria possível. Em cima dela existe uma matéria secunda que já tem alguma determinação puramente quantitativa. Ela não é nada, mas ela tem uma quantidade. Falou, é isso que diz que a física quântica está falando. É paradoxal. Até certo ponto é paradoxal. Mas um quantum é exatamente isso. É um quantum do quê? Não sabemos, é um quantum do quantum. E, no entanto, os fenômenos são observáveis e comprováveis milhões de vezes. Mas é o tal negócio, as pessoas literalmente elas não sabem do que estão falando. Podem, inclusive, operar em cima disso. Podem agir, interferir nesse processo. É literalmente tiro no escuro, né? E na medida que nós vamos aceitando essas coisas, nós vamos ficando cada vez mais sofisticados e mais burros. É por isso, se você perguntar, bom, hoje nós temos um ensino universitário muito melhor do que antes, fala, bom, por que ele não produz nenhum Leibniz?
Está faltando alguma coisa, né? Talvez seja porque não se possa produzir Leibniz em série. Não é estranho que nós temos um mundo material aparentemente, claramente cada vez mais confortável, com certas tecnologias que facilitam a vida, e ao mesmo tempo nós vamos perdendo a capacidade de entender esse mundo. Não é algo também paradoxal? Bom, pensa o seguinte: o conhecimento é acumulativo. Mas o que se acumula? Não são conhecimentos, são registros de conhecimento. Não é isso? Então, por exemplo, ano passado nossa biblioteca tinha apenas 100 milhões de volumes, agora tem 200 milhões. Cresceu o registro. Mas esse conhecimento, ninguém o possui. Ele só existe potencialmente no registro. Alguém tem que decifrar o registro para possuir o conhecimento. E isso vai se tornando cada vez mais difícil. Então, o aumento de registros de conhecimento torna a aquisição do conhecimento cada vez mais difícil. E até o acesso a esse registro hoje é mais fácil. Qualquer telefone você pega e tem acesso ao registro. Sim, mas não quer dizer que você o entenda. Porque a quantidade é absolutamente inabarcável. Segundo problema, o registro constitui, a coleção de registro constitui por si mesma uma camada da realidade. Quer dizer, em cima da realidade física inicial, você tem uma segunda realidade, que é a coleção dos registros. E esse é tão complicado quanto o primeiro, ou mais. Então, se você pensar bem, diz, bom, todo o conhecimento de mineralogia possível está dentro de um mineral, está dentro de uma pedra. Está tudo registrado ali. Você pegou, captou a forma essencial daquilo, estudou sobre esse aspecto, agora criou uma série de registros, uma biblioteca de mineralogia. O que é mais fácil? Você entender a pedra ou entender a biblioteca de mineralogia? Está entendendo? Quer dizer, quando se fala do progresso do conhecimento, 99% dos casos isso é ilusório. Existe a acumulação de registros. E você simplificar o acesso ao registro não adianta nada, porque o problema não é o acesso ao registro, é o entendimento dele. Então, é por isso mesmo que muitas vezes as pessoas simplesmente desistem de entender o que estão falando e se limitam ao aspecto operacional. Ou acreditar no consenso. Não, é a mesma coisa. No ginásio eu tenho um amigo que chegava para você e dizia assim: o que é isso aqui? Eu falava, não sei. Ele disse, eu também não sei, mas lá vem outro. A física quântica é exatamente isso. Eu não sei o que é, mas lá vem outro. Então, isso quer dizer que a exigência de inteligibilidade já foi perdida faz tempo. As pessoas não estão entendendo a coisa porque elas nem querem entender. Elas desistiram de entender. E na medida que você privilegia a tecnologia e entende a tecnologia como prova do acerto da sua ciência, depois você está completamente louco. Né? Nenhum objeto tecnológico tem uma explicação científica única. Cada aspecto dele tem uma explicação que você, totalmente separada das outras, que você combinou para produzir um efeito. Isso quer dizer também que o progresso da tecnologia também vai em sentido contrário do entendimento. Você produz cada vez equipamentos mais complexos, né, mais eficientes de algum modo, que você entende cada vez menos. Sim, por exemplo, um carro por carburador, no passado qualquer um conseguia consertar. Hoje, um carro moderno, você precisa de um computador para trabalhar para poder... Não, hoje tem prédios inteiros que você não pode dar descarga na privada sem se comunicar com o computador central. E no futuro não serão prédios, serão bairros inteiros. E é claro que você, na medida que você cria isso, você se coloca dentro de uma armadilha, você não pode sair mais dela. Mas a própria noção de entendimento aí se perde completamente. Então essa é a proposta do Wolfgang Schmidt. Nós temos que voltar para a realidade, porque isso aí está ficando muito doido. Pô. Agora, as universidades estão produzindo milhões de pessoas entusiasmadas com essas coisas e vendo as possibilidades tecnológicas mais mirabolantes e ansiosíssimos para realizá-la. Né? Essa é outra lei, quer dizer, qualquer possibilidade que você veja
que é possível, você vai querer realizar. Se é possível você fazer um clone de um ser humano, teoricamente possível, então mais dia menos dia nós vamos ter que fazer. É possível você, por exemplo, transportar a memória do sujeito inteirinha da cabeça de um para a cabeça de outro? Teoricamente é possível, então nós vamos realizar. Só que aí você vai cada vez a palavra inteligir significa menos coisa. Você acaba adotando, até por preguiça ou por comodidade, um conceito pragmático do entendimento. Quer dizer, entender uma coisa é saber fazer algo com ela. Né? Só que enquanto você faz algo com ela, ela já não é mais o que ela era antes. É o exemplo que eu dei no Jardim das Aflições. É que, olha, aqui tem uma árvore. Várias coisas que você pode fazer com a árvore. Por exemplo, você serra e faz uma cadeira. Só que da árvore não existe mais. O que você aprendeu da árvore? Você aprendeu que dá para fazer uma cadeira com ela. É só isso. E o resto? O resto não dá para estudar mais porque a árvore sumiu. Então isso quer dizer que muitas vezes, vamos dizer, a operação tecnológica ela vai no sentido contrário do entendimento. Você consegue fazer cada vez mais coisa e entende cada vez menos, até que o verbo entender já não significa mais nada. Parece que tem uma ligação direta com o poder também. Mas sem dúvida, sem dúvida. Essa é a teoria do Upinski. Né? A matemática é um instrumento do poder. Cada vez menos pessoas é que sabem como fazer as coisas. Claro. São as únicas coisas que têm que funcionam. Você vê, hoje em dia qualquer equipamento vagabundo tem um manual de instruções de 100 páginas. Você não vai entender aquilo, você não vai estudar aquilo. Né? Então, se pegar uma cidade inteira, bom, como funciona uma geladeira? Antigamente ele sabia, agora não sabe mais, está muito complicado, mas deve ter 2 ou 3 caras que entendem. Então você vai criando um sistema de independência. E acreditando que a tecnologia vai libertar a humanidade do destino coercitivo. Né? Esse é o argumento do Zé Guilherme Melchior, né? Que antigamente as pessoas viviam um destino coercitivo e a democracia moderna criou o destino de livre escolha. Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, o entusiasmo que nós temos pela ciência, pela democracia, etc, etc. Bom, isso é evidentemente uma auto-hipnose, é uma busca de consolo. Né? E tudo isso, no fim das contas, está fugindo da realidade básica da vida humana, que é a nossa mortalidade. Seria pertinente perguntar ao senhor se dá para explicar a diferença entre mente, consciência e pensamento? Ou mente, pensamento e linguagem? Sim, são conceitos perfeitamente distintos. Né? A mente, vamos dizer, é o conjunto de acontecimentos imateriais que se passa para o indivíduo. Esse é a mente, é o conjunto. Então ali envolve pensamento, sentimento, intuição, tudo misturado. Né? O pensar não é nada mais do que você seguir uma fileira de ideias. Agora, quando você entra na intuição, aí o negócio complica. Porque a palavra intuição vem carregada hoje em dia da conotação de um pressentimento, ou de uma captação de um treco imaterial, e não é isto. A intuição, filosoficamente, é a percepção imediata de uma presença. Ora, a percepção de presença depende da sua amplitude de consciência. A nossa consciência pode estar limitada ao ambiente físico imediato, pode estar limitada ao seu corpo, não é certo? Mas ela pode se estender indefinidamente. Alguma coisa que se passa na China pode estar presente para um sujeito aqui, porque ele tem um horizonte de consciência maior, então ele está aberto para mais coisas. Tá certo? Então, às vezes você pode transcender o próprio limite de tempo, quer dizer, um encadeamento de causas cujo efeito não apareceu ainda, pode aparecer já realizado para uma pessoa que tem amplitude de consciência suficiente para penetrar nisso aí.
Então a intuição continua sendo a percepção de uma presença. Que é algo que não está presente ainda para a massa das pessoas, pode estar presente já para um indivíduo que está sintonizado na ordem do tempo. É o que explica as premonições. Não é, veja, a premonição não é algo que se passa na sua mente. É algo que você percebeu no mundo. Só que o mundo de uns não é tão grande quanto o mundo de outros. E a linguagem, já que entraria nesse... Se eu falo pensamento, seria quando a gente encadeia essas experiências. Encadeia várias ideias, das quais umas saem das outras de algum modo. Tá certo? E a linguagem é o equivalente material disso aí. E a linguagem você vai dar signos materiais que permitem você refazer o curso do pensamento. Quer dizer que se você não fixa na linguagem, o pensamento some. Não é isso? Agora, a linguagem definitivamente não é o pensamento. Ao pensar em qualquer coisa, nós misturamos signos verbais com signos espaciais, com signos visuais, tudo misturado. Com signos musculares, tensões musculares, você pensa usando tudo isso ao mesmo tempo. E a linguagem opera, evidentemente, uma seleção drástica nisso, porque você só pode transportar na linguagem aquilo do qual você tenha signos que sejam reconhecíveis, publicamente, por assim dizer. Não é isso? Mas a atividade literária permite, usando signos que são convencionais iguais para todo mundo, personalizar a expressão verbal e até dar uma certa materialidade a impressões que não são totalmente materiais. Se você lê os poemas do Mallarmé, né, você vê que cada poema ali é um objeto, ele é uma coisa. E essa coisa, por exemplo, tomada na sua totalidade, evoca centenas de significados para você, como se fosse um acontecimento da realidade. Entendeu? Quer dizer, esse é um poder que a linguagem humana tem. Por que ela tem esse poder? Bom, agora tem que entrar num outro aspecto. Para explicar isso, eu tenho que voltar no Kant. Né? Então, Kant diz que nós não percebemos as coisas em si mesmas. Que nós só percebemos aparências, fenômenos. Tá certo? Por exemplo, aqui tem um cubo, o cubo tem 6 lados, mas você só vê 3. Não é verdade? Então, tá aí, por exemplo, isso seria uma prova de que o que nós enxergamos são apenas aparências e não realidades. Tá certo? Nós não sabemos o que são as realidades. Kant nunca negou que as coisas em si existissem, que existisse o mundo real, nunca negou isso aí. Mas ele diz apenas que nós não podemos conhecer, nós só podemos conhecer as aparências.